Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. Veja agora comigo os destaques de hoje. A comoção da esposa e o filho de 9 anos no enterro do bombeiro assassinado pelo enteado. O que dizem os amigos sobre a relação e o convívio de família em Sapiranga? Casal e criança de 4 anos executados à luz do dia. O que estaria por trás deste crime bárbaro? Atenção, esquema de empréstimo ilegal pela internet. Quadrilha usava violência para cobrar dívida. Entenda o golpe já já. Hoje é dia de estreia na Copa do Brasil. O Inter enfrenta o Atlético Goianense. Será que o Eduardo Cudê vai com força máxima? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. E atenção para essa imagem, daqui a pouco você vai entender quem é a vítima de um assassinato que aconteceu na tarde de ontem em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. O atirador ainda está sendo procurado pela polícia. Já já você vai entender a motivação deste crime. Portanto, olha só, em seguida um crime. Detalhes em seguida, logo depois do intervalo. E aí vamos direto até 1 da tarde com muita informação. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos agora. Eu tenho um recado muito importante, porque o momento que vivemos reforça a necessidade de atenção a tudo que envolve a saúde. Nós precisamos conhecer as propostas dos candidatos às prefeituras do Rio Grande do Sul. Por isso, o Simers está realizando uma série de painéis em diferentes pontos aqui do estado para tratar especificamente deste tema: saúde. Participe do painel Simers Saúde na eleição 2020, dia 28 de outubro, às 19 horas, com os candidatos, ou seja, hoje, os candidatos à Prefeitura de São Leopoldo. A transmissão vai acontecer através do canal Simers do YouTube. A nossa participação é fundamental neste processo. Então acompanhe esta importante iniciativa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. 11 horas e 44 minutos. Vamos a alguns dos nossos destaques desta quarta-feira com os nossos colegas ao vivo. Na tela, coloca aí Lucas Abate, Gabi Lerina e também o nosso colega Glauco Paza, começando com Lucas Abate. Oi, Lucas, qual é o teu destaque de hoje? Bom dia, André. A comoção da esposa, filho e amigos do Tenente Glayton morto em Sapiranga. E também o depoimento de um outro bombeiro que dividiu a farda com ele. Muito bem, daqui a pouco o Lucas vai trazer os detalhes. Gabi Lerina, bom dia, Gabi. E as escolas, esse é o teu destaque hoje. Retorno das aulas ou não teve retorno hoje? Oi, André. Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui em frente a uma escola estadual. Tem permissão, de acordo com o decreto estadual, para o retorno dos anos finais do ensino fundamental. Será que os alunos retornaram de forma presencial? Daqui a pouco eu trago essa informação para você. Muito bem, daqui a pouco então o Lucas Abate e a Gabi Lerina com essas informações importantes. A morte, daquele comandante do Corpo de Bombeiros lá de Montenegro e também Taquari. Em seguida o Lucas trazendo os detalhes e as novidades a respeito deste caso. E a Gabi Lerina tratando, portanto, do retorno às aulas, sendo que muitas escolas fechadas. Em seguida eles voltam aqui com a gente e agora o nosso assunto é com ele. Olá, meu irmão, amigo Glauco Paza. Tudo bem, Glauco? Todos. Hoje tem gaúcho em campo pela Copa do Brasil. O Internacional estreia, mas que time do Inter que vai a campo, hein? Do outro lado, André. A curiosidade. E do outro lado, no Grêmio, o que está acontecendo com camisa 10? André, se você tiver em forma, se farda e vai lá que eles estão precisando. Só botar o 10 atrás, tá pronto? Claro. Então tá bem, vamos ver, vamos tentar, quem sabe. Bom, Glauco, olha só, traz um destaque pra gente de um homem de 52 anos que foi morto a tiros em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. Qual foi o motivo deste crime que aconteceu na tarde de ontem, Glauco? Motivo passional, isso mesmo, ciúme, coisa que a gente até está se acostumando, infelizmente. A polícia está investigando a morte de Lauri Tomazetti, de 52 anos. Ele foi morto no final da tarde de ontem no bairro São José. Segundo a polícia, o autor dos disparos é o ex-marido da namorada deste homem, desta vítima aí. Ele não aceitava o término do relacionamento. O atirador tem 47 anos e está foragido.
Nas imagens, a gente pôde perceber que ele se aproximou, fez o disparo, a vítima se contorceu, conseguiu sair do quadro da câmera, mas este atirador foi atrás ainda e consumou o ato, ou seja, matou esta vítima, André. O primeiro tiro, então, Glauco, a gente vê aqui na esquerda no detalhe o homem correndo com essa camisa cor aí bordô, a vítima se aproximando da moto e aí ele leva um tiro que parece que acerta a perna, é isso? Sim, ele se contorce um pouco, ele tenta sair andando ou correndo, sabe-se lá, porque a imagem não mostra, mas ali, o atirador vem atrás, André. Olha ali, ó, ali o detalhe. A impressão é que tem que acertou pelo lado esquerdo da perna, né? Em seguida, a gente vai, inclusive, conversar com o delegado que está investigando o caso. Está aí a imagem da vítima, a vítima que se aproxima da moto. Ele sente na perna esquerda, essa é a sensação que dá, mas daqui a pouco o delegado vai confirmar para a gente. O criminoso, ele volta, se aproxima, né? Se aproxima da vítima e, ao todo, me parece que foram 4 tiros. O primeiro tiro aí na perna, ele tenta correr. Eu acho que ele não enxerga de onde vem, ele tenta olhar, porque ele viu que não sei se ele se deu conta que era tiro, mas ele chega a olhar para o lado onde está o atirador, né, Glauco? E a relação é um pouco confusa, as pessoas até demoram um pouco para entender. Vamos lá, vamos de novo. Esse atirador é o ex-marido da mulher que atualmente estava com esta vítima aí, entendeu? Tinha um relacionamento com esta vítima. Ciúme, questão passional, André. Certo, então aqui, então essa pessoa que se aproxima da moto tem uma namorada, tinha, né? Ele foi morto. E o ex-marido da namorada dele, ou seja, ele era namorado da ex-mulher. Ele foi lá, se aproxima, deu o primeiro tiro, que me parece que acertou na perna. Olha, ele chega a sentir e depois se aproxima e dá mais 3 tiros. Nós vamos conversar agora, ao vivo, com o delegado lá de Vacaria, que está investigando o caso. É o delegado Anderson Silveira de Lima. Delegado Anderson, o senhor me escuta bem? Bom dia, delegado. Bom dia, estamos escutando bem. Delegado, o que você tem de novidade sobre a procura? Porque logo em seguida o atirador, ele fugiu. Já foi localizado? Se tem alguma pista dele, delegado? Perfeitamente. Logo após o crime, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar estivemos no local e efetivamos várias buscas para tentar prender o autor do homicídio, mas ele já havia evadido do local e está em local não sabido desde aquele momento. Ainda no dia de hoje também, feitas buscas, não foi encontrado. Em virtude desse fato, já solicitamos a prisão preventiva pelo judiciário, que deve ser decretada aí nas próximas horas. Delegado, a gente vê na imagem um primeiro tiro que ele dá, acerta na perna, confere? Parece que sim. Aquela imagem ali mostra claramente que ele faz uma emboscada para a vítima, né? Está ali escondido nos arredores da casa da vítima e dispara a arma de fogo e a vítima faz um movimento logo após o disparo, então de liberação ou na perna da vítima, ou mesmo a vítima tenha se assustado com o disparo, mas em seguida eles saem do quadro da imagem e o autor do homicídio sai atrás da vítima e defere muitos outros disparos contra a vítima. Quantos foram? Pelo menos 5 ou 6 vezes. Pelo menos 5 ou 6 disparos. 5 ou 6 disparos. Ele já vinha... esse relacionamento já tinha terminado, me parece que há cerca de 6 meses, né? E nesse período ele vinha fazendo ameaças, delegado? Perfeito. A ex-mulher, o autor do disparo de arma de fogo, o autor do homicídio, registrou uma ocorrência de ameaça no início desse mês de outubro, relatando que o autor do homicídio esteve no restaurante onde ela trabalha, ameaçou a vítima, que foi morta, e também que o autor do homicídio portava constantemente uma arma de fogo em seu veículo. Tá. Meus colegas, o Glauco Paza e a Gabriela Lerina também podem participar. Glauco? Eu tenho uma pergunta para o delegado em relação... A gente já falou aí da relação deles, que era já conturbada, né? Mas ele tinha algum outro antecedente, delegado, fora o relacionamento matrimonial? Pois é, ele não tinha antecedentes, né? Mas pode aí que toda a circunstância que foi colhida até o momento é de que ele não aceitava o fim do relacionamento. Desde a época do fim do relacionamento, vinha procurando a ex-mulher e também após, agora 2 meses que ela tinha iniciado um relacionamento com a vítima, procurava a vítima, ameaçava, passava pelo local de trabalho da vítima
sempre portando arma de fogo, segundo o relato da ex-companheira do autor. Gabi Lerina? Delegado? Isso, delegado. Eu queria saber se o senhor... É tudo muito recente, mas o senhor já chegou a ouvir a mulher. O que ela contou em detalhes sobre as conversas mais recentes que eles tiveram, delegado? Pois é, inclusive a ex-mulher do autor do homicídio estava na casa no momento do crime, estava tomando banho, e ela chega a escutar 2 disparos de arma de fogo e sai para fora e verifica já seu atual companheiro caído ao chão e o autor do homicídio correndo, fugindo de posse da arma. E ela relatou, foi ela que nos relatou sobre essa ocorrência anterior, no começo do mês de outubro agora, em que a vítima tinha sido ameaçada pelo autor do homicídio e que o autor do homicídio não aceitava o relacionamento. Delegado, nós estamos com um corte no sinal, com um pouquinho de dificuldade. Acho que só para a gente encaminhar o encerramento, se as pessoas puderem, né, identificarem quem é esse homem, porque me dá a sensação, tem um cachorro que sai em disparada até ele. Se sabe se esse cachorro chegou a atacar esse homem aí, delegado? Não dá para ver isso no vídeo, né? E também pelo que se tem conhecimento da investigação, o autor já tinha passagens pelo local ali, e se botou ali numa situação de emboscada justamente para cometer o homicídio. E então estamos à procura se alguém souber da localização, que passe as informações da polícia, estamos atrás do homicídio. Bom, para quem está chegando agora, 11 horas e 53 minutos, nós estamos falando de um crime que aconteceu na tarde de ontem em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, de um homem que matou o namorado da ex-mulher, a ex-companheira. E eu quero desde já agradecer ao delegado Anderson Silveira de Lima. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho da polícia aí de Vacaria. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, Glauco. A gente vê, portanto, deste homem, e o delegado confirma, viu que o cachorrinho sai correndo atrás, né? Poderia até, a gente vê, ele passa muito rápido o cãozinho aqui, que foi em disparada, sim, talvez ele já conhecia, depois conhecendo o atirador, né? E aí ele pode ter se acalmado, mas a impressão que tem que ele sai em direção para atacar, ó. Olhem só, quer ver, ó, vai vir o cachorro aqui, ó. Em seguida o cachorro ouve o tiro e lá vem ele aqui, ó. Lá vem o cão em disparada, pode soltar a imagem, tá vindo o cão aqui, ó, e vai em direção ao atirador. O que daqui a pouco poderia até ter atacado o atirador, né? Ter ficado com algum machucado, ferimento, ter buscado atendimento em um hospital, mas não se sabe onde ele está. Mas 5 tiros, hein, Glauco? Pois é, e me chama a atenção isso que o delegado falou, que ele já tinha passado por ali, ou seja, ele estava monitorando essa vítima, ele estava acompanhando, ele estava estudando como fazer melhor essa ação dele. E como isso acontece em qualquer lugar, né? A gente já está vendo que se tornou, infelizmente, normal. Vacaria, uma cidade pacata, na serra, pequena, não tem lugar, a questão do crime passional. E eu não sei se ela tinha pedido de medida protetiva, mas também as pessoas que cercam, às vezes, têm que prestar atenção no que está acontecendo, né, André? Não, e assim, ó, é incrível, né, Glauco, como tem episódios envolvendo, né, episódios envolvendo o homem que não aceita o fim do relacionamento. É como se fosse uma propriedade, né? É uma coisa doentia, né, André? Não, é uma coisa incrível, assim, a Gabi Lerina vai participar com a gente, porque a gente vê o comportamento, de um modo geral, completamente diferente do homem e da mulher no final do relacionamento. E o homem inconformado, ou ele mata a ex-companheira, ou ele vai matar o companheiro dela. Quer dizer, é algo que a gente vê com uma frequência muito grande, né, Gabi? Verdade, André e Glauco, até em um dos meus questionamentos seria para o delegado, mas isso só depois que ele conseguir prender esse homem que está foragido. Se por algum momento, se ele confessar, enfim, o que vai ser o desfecho dessa história, mas se ele pretendia também executar a mulher, qual seria a razão disso? A gente já sabe que é um motivo torpe, de acordo com o delegado, a questão de não aceitar o fim do relacionamento. Eu tenho informações também aqui, Glauco, sobre a situação do velório dessa vítima, que está acontecendo já, começou a partir das 11 horas da manhã.
lá na cidade de Vacaria, e o sepultamento está previsto para o final do dia de hoje, às 18 horas. Imagina só a situação dessa família toda, né, de perder essa pessoa dessa forma tão bruta, né, dessa forma tão violenta, absurda. E como a gente viu, mais um caso aí que envolve um relacionamento em que do casal não aceita esse término. Essa história é repetida, né? Isso não é amor, né, André? Não pode ser amor. Isso aí é sentimento de propriedade. Sabe que para quem está chegando agora, 11h57, nós estamos falando sobre um crime que aconteceu na tarde de ontem. A gente vê 17h59 em uma localização, né, próximo à região ali de Vacaria, nos campos de cima da serra. Este homem é a vítima, se aproxima da moto e o atirador aqui do lado esquerdo desfere, né, o primeiro tiro, que acerta na perna, segundo o delegado confirmou, e depois vai e dá mais 4 tiros. Ele que mata o atual namorado da ex-companheira. Essa questão da motivação, e isso a Gabi também é importante, eu acho, a gente falar, Gabi e Glauco, o homem ele tem um sentimento de domínio, né? É assim, de tentativa de controlar as coisas. A partir do momento que ele não se sente mais controlando, e de fato, ninguém controla praticamente nada da vida, né? Praticamente nada. A gente acha que controla, mas a partir do momento em que o sentimento de propriedade dele, que ele viu que ele perdeu, não aceita outra possibilidade, muito menos o diálogo, ou procurar uma ajuda, compartilhar esse sofrimento que ele pode viver e até é compreensível, né? Tem um momento ali do luto, da perda, perdeu a companheira, se separaram, mas impacto, toca a vida para frente. Né? É o impacto inicial ali, mas se isso continua, como foi provado nesse caso aí, né? Já é uma doença. E eu te pergunto, André, pergunto para você também, Gabi, resolveu o que essa atitude que ele tomou? Resolveu o quê? Porque a partir de agora, certamente, vem outros sentimentos a partir disso, né? A partir desse crime. E o perigo, a preocupação fica com a vida dessa mulher. Porque se ele tirou a vida do companheiro dela, ela está em risco também, não é verdade, Gabi? Esse é o maior questionamento, né? Será que o alvo em algum momento também não era essa mulher? Mas vejam só, ele foi lá e executou a pessoa que estava se relacionando com o fruto do maior amor dele, que seria essa mulher então, inconformado. E é nesse momento também dessa pressão, desse tipo de ação, que a mulher, a vítima, não deve achar que não vai acontecer nada. Se tem ameaça, pode ter a morte, pode ter uma violência maior. E é nesse momento que a mulher precisa estar ligada, precisa estar atenta a esses sinais e procurar pela ajuda da polícia. Tem tantas formas de procurar por ajuda, né? Verdade. Obrigado, Gabi Lerina. Até daqui a pouco, Glauco, 11h59. Atenção, em seguida nós vamos mostrar, né, e falar sobre as novidades a respeito da investigação da morte deste comandante do Corpo de Bombeiros lá de Montenegro e também Taquari. Ele que o enteado assumiu, né, para a polícia que cometeu o crime. Ele foi velado hoje pela manhã em Rio Grande, lá no sul do estado. Ele foi encontrado morto numa estrada de chão lá no município de Sapiranga, no Vale dos Sinos, onde ele morava. E agora, portanto, a gente vê as imagens aí, o sofrimento de familiares, a esposa dele junto com o filho de 9 anos, o filho menor, né, o desespero dos dois, portanto, ele que está sendo velado lá em Rio Grande, no sul do estado. Para quem não acompanhou, está aí o momento que ele está sendo velado lá em Rio Grande. Para quem não acompanhou, no domingo pela manhã ele foi caminhar lá em Sapiranga e o enteado teria dado uma carona para ele. A partir daí o homem não foi mais visto. A informação, inclusive, que se tinha é que ele sumiu enquanto caminhava. Mas no final da tarde, início da noite de segunda-feira, se descobriu então o que aconteceu. O enteado assumiu para a polícia que cometeu o crime. A motivação seria uma casa. Nós temos vários depoimentos de pessoas, principalmente de colegas, que tinham um carinho e uma admiração muito grande por ele. Vejam só. Ficou saudade, uma coisa inesperada, uma notícia triste, que a gente não jamais imaginar um tipo de coisa acontecer com ele assim. Até por ele se dar bem com todo mundo gostar dele, a gente não... é inexplicável. Daqui a pouco trazemos mais detalhes e informações. E atenção, porque a polícia de Canoas tem um alerta aí. Ela desmontou, né, um esquema de empréstimo de dinheiro ilegal. E o grupo agia como uma financeira, pela internet. Mais um golpe. Só que, olha, é um golpe com um perigo muito grande, porque eles ameaçavam as vítimas. Os detalhes agora com ele, Lucas Abate.
Dá para chamar, André, de agiotagem esse golpe que era aplicado por essa quadrilha, que foi alvo de operação nesta manhã pela Polícia Civil aqui de Canoas. Até o momento, 3 criminosos foram presos nesta operação. Eles agiam oferecendo microcrédito de R$1.000 a R$10.000 para pessoas que tinham problemas negativados, estavam com o nome sujo, de repente tinha alguma situação que não conseguiu um empréstimo normal pelo banco, então eles recorriam a essas pessoas. Até, André, pareciam bonzinhos, mas ouve só o que eles faziam quando a pessoa não pagava. Não pagar meu dinheiro, vou botar fogo na sua casa aqui, tá ouvindo? Vou mandar os piá botar fogo no trabalho, tá até me tirando já. Eles, na hora de emprestar, faziam toda aquela, dava toda a atenção, né? Tem um anúncio deles, é isso? Coloca aí pra gente ver como é que era o anúncio. Deve ser uma simpatia, empréstimo para motoristas de aplicativo rápido, sem burocracia, de R$500 a R$1.500, pagamentos semanais. Interessou? Chama PV, chama privado. Para quem está chegando agora, 12:02, estamos falando de um crime que acontecia aqui em Canoas, na região metropolitana. Quer dizer, mais um tipo de extorsão. Era uma espécie de financeira e vítimas... Até porque eles lidavam aí com a internet, né? Estavam na internet, vendiam o produto deles para todo o estado. E quem não pagasse para esta financeira falsificada, né? Os caras iam em cima, Lucas. André, e agora a gente está posicionando aqui o delegado Mário Souza, que é um dos que investigou esse grupo criminoso, se aproximou aqui da gente. A gente só está se ajeitando aqui e já vamos conversar ao vivo com ele para dar mais informações. Mas é um grupo que agia dessa forma mesmo, com extrema violência, tinha todas as facilidades, a gente vê nos posts ali, uma simpatia, né, dizendo que a pessoa poderia... A solução da vida para as pessoas. Até fazem comparação com o governo, que o governo abusa das pessoas, mas... Na hora de cobrar, era essa ameaça com bastante violência que acontecia toda essa situação. Empréstimo para motoristas de aplicativo rápido, sem burocracia. Olha só o outro aqui, ó. Qual é a diferença entre um agiota e o governo? Isso é publicação deles, tá, gente? Qual é a diferença entre um agiota e o governo? Agiota, é a explicação deles. Se ele te emprestar R$1.000 e não pagar, ele pega as suas coisas até você pagar o que deve a ele. O governo não te dá, não vou dizer palavrão aqui, até vou tapar isso daqui, não te dá nada, né? Cria uma dívida e se tu não pagar, ele pega uma coisa que você comprou sem ajuda nenhuma. Ou seja, nem vale a pena a gente tira isso daqui, os caras não sabem nem, vai, botar palavrão no texto ainda. Quer dizer, agora, a pessoa que vê um texto como esse aqui, pelo amor de Deus, já não tem nem que se interessar. Mas não adianta, o pessoal O que faz vingar o golpe do bilhete e das pirâmides financeiras? Acreditar naquele lucro fácil, no dinheiro fácil que chega. Mas se aproveitam de um momento de grave crise, que as pessoas estão em apuros, né? E tem gente que cai, tem sim. Infelizmente tem. E o Lucas já está com o delegado Mário Souza, que acompanhou a investigação. Quantos que foram presos, hein, Lucas? Já estou com ele aqui, André. A gente só vai prender aqui para ele te ouvir também aí no estúdio, tá? Mas até o momento foram 3 presos nessa operação. Até vamos atualizar esse número com o delegado. Mantém o número de 3 presos, delegado. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, toda a equipe. Nós temos, na realidade, até o momento, 2 presos e uma ordem ainda para ser cumprida. Tivemos uma pessoa que foi detida. Ela prestou alguns esclarecimentos e foi liberada. Então nós temos até o momento 2 presos. Eram 3 alvos principais, 2 estão presos e um terceiro está foragido. A Polícia Civil está na busca dele nesse momento. Pelo que a gente fala, é um esquema de agiotagem, de empréstimo, que eles agiam de uma forma extremamente organizada. Tinha quem oferecia o serviço, tinha quem cobrava. Esses alvos, quais eram os papéis deles nessa operação? Esses alvos eram os alvos principais. Quem articulava, quem organizava o esquema e quem executava, a princípio, grande parte coordenava as piores ações criminosas. Porque, na realidade, não era só um simples esquema de agiotagem. A agiotagem, por si só, nesse contexto, é crime, mas, na realidade, isso era um pano de fundo para a extorsão. O que eles faziam não era nem agiotagem, era extorsão. Porque eles emprestavam um valor, variava de R$1.000 a R$10.000, já com a intenção nítida de tornar essa dívida impagável para que a pessoa não pudesse pagar e eles pudessem seguir retirando os valores dessa pessoa. Então, a pessoa pegava R$1.000
eles iam retirar e pressionar essa pessoa por meses até obter dela 7, 8 mil reais. Inclusive tem um anúncio que me perguntaram anteriormente sobre motorista de aplicativo. Não é que eles tinham qualquer deferência ao motorista de aplicativo. É que o motorista de aplicativo é um alvo fácil para eles, porque tem veículo, ou usa um veículo e tem celular. E é fácil de ser encontrado. Então o que eles buscavam? Se o motorista de aplicativo pegava R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 de empréstimo, eles sabiam onde encontrar esse motorista, sabiam, por exemplo, que podiam pegar o celular dele, outros bens que ele tivesse, encontrar sua família, e era para eles um alvo fácil de ser ameaçado. Por isso que eles utilizavam muito o fornecimento a pequenos comerciantes e principalmente motoristas de aplicativo. Delegado. Ou seja, delegado, a pessoa mesmo quitando a dívida permanecia numa situação de extorsão. Isso mesmo, porque por qualquer motivo eles inventavam, agora a taxa porque atrasou 2 dias, Nossa. atrasou 3 dias, não é mais 2.000, é R$3.000. Aí ele pagava os 3.000, agora é 3.000 mais R$1.000 pelo prejuízo que causou a empresa. Então sempre havia uma desculpa para buscar 10 vezes, 15, 20 vezes mais do que o dinheiro emprestado. E as pessoas que estão precisando de crédito acabam às vezes entrando nisso. Só que, como eu repito, não era nem agiotagem, era o crime de extorsão puro, no sentido de extorquir as pessoas, cometer o ato criminoso, buscar os valores de forma indevida e sempre com ameaça, estilo de máfia. Vamos incendiar tua casa, vamos incendiar teu carro. Numa dos áudios que nós obtivemos, inclusive ele diz assim, um dos criminosos, vai traficar, vai roubar, vai fazer alguma coisa para pagar a tua dívida. Nossa. Então o objetivo era torturar essas pessoas psicologicamente. E nós decidimos fazer hoje essa ação para estancar essa situação. Tem muita gente desesperada na metropolitana que esse grupo criminoso atordoava e pressionava, e as suas famílias também. Então fizemos essa primeira parte imediatamente para estancar essa parte criminosa e no segundo momento vamos aprofundar a questão financeira. André. Delegado, boa tarde, delegado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho aí da polícia. Agora, é muito importante, delegado, principalmente, nós temos aqui muitas dúvidas de pessoas, porque todo mundo tem medo. Hoje em dia, o que está aparecendo de golpe das formas mais variadas possíveis. Inclusive, para quem está chegando agora, 12:09, nós estamos conversando com o delegado Mário Souza de um golpe cuja base, pelo que se entende, né, delegado, era Canoas. Eles faziam a divulgação pelas redes sociais. A pergunta que a gente faz, primeiro, como que eles vendiam, entre aspas, o produto deles? Eles chegavam a entregar o dinheiro? Eu acho que isso sim, né? Chegava a fazer a entrega e a partir dessa entrega que começava o problema, porque os juros aumentavam absurdamente. Eles chegaram a ser violentos com alguém? Quantas pessoas caíram nesse golpe só de Canoas? Quais cidades da região metropolitana? Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais para a gente o modo de operação deste grupo. Boa tarde novamente, André. Na realidade, o que eu quero reforçar é que não eram juros abusivos somente. Isso é o normal da agiotagem, entre aspas, né? O grave aqui é que a agiotagem era uma desculpa, era um pretexto para atividade puramente de extorsão. Eles usavam essa pretensa agiotagem como uma isca para atrair a pessoa. E eles entregavam o dinheiro, sim. Entregavam lá R$1.000, R$2.000 e depois começava uma verdadeira perseguição a essas pessoas para que elas entregassem o dinheiro, esses 2.000 ou esses 1.000 emprestados e muito mais ainda. E aí, a partir daí aconteciam os vários atos de ameaça de incêndio, espancamentos, coronhadas, socos, chutes. Eles agrediam. De buscar seus bens. E chegaram então a agredir várias pessoas, é isso? Certamente. E nós tivemos 4 vítimas que nos procuraram. Mas muito mais gente está nesse momento certamente aliviada. Pessoas estão aliviadas porque essa perseguição, essa tortura psicológica que esses criminosos faziam aqui na metropolitana está estancada, está cortada. As cidades que nós temos aqui a notícia da ação é principalmente Cachoeirinha, Gravataí, Canoas e Porto Alegre. Em primeiro lugar, Canoas e Porto Alegre e depois algumas outras cidades também da metropolitana onde havia alguma atividade desse pessoal. Quantas vítimas, mais ou menos? O senhor tem noção? É muito difícil estimar as vítimas, mas certamente deve
ultrapassar uma centena com muita tranquilidade. A gente não quer aqui ficar fazendo estimativa ainda, para não dar um valor muito fora da realidade, mas pode ser centenas de pessoas e centenas aí de milhares de reais que foi envolvido nesse esquema. Minha colega Gabi Lerina tem uma pergunta para o senhor. Os criminosos são... Oi, Lucas, desculpe. Falamos junto. A Gabi Lerina antes vai seguir com a pergunta dela e depois tu emenda e depois o Glauco também tem uma pergunta para fazer. Gabi. Oi, delegado. Boa tarde para o senhor. Delegado, que história bem complicada, né? Mais um golpe na Praça Ibe. Parece uma história de buraco profundo. A vítima vai indo e não sai desse buraco. Imagina só a angústia, a chantagem, as ameaças que essas pessoas sofreram. Queria saber do senhor por quanto tempo, mais ou menos, essa quadrilha atuava e se eles também são suspeitos de terem cometido outros tipos de crimes ou só estavam atuando disso, e também se essa pescaria dessas vítimas acontecia só nas redes sociais. Boa tarde, Gabi. Muito obrigado pela pergunta. Exatamente isso. Essa pescaria, entre aspas, das vítimas, e a isca era o oferecimento do microcrédito, era basicamente nas redes sociais, que hoje é um grande canal de divulgação de massas, né? E no boca a boca. Então é aí que eles faziam as divulgações deles e o giro era muito alto. E a segunda questão em relação às vítimas e como acontecia isso, o que a gente conseguiu apurar é que as vítimas como um todo e seus familiares também eram envolvidos nesse esquema. Todos sofriam por esses criminosos. E o negócio principal deles era realmente a extorsão, era ameaçar. Nós queremos mais R$1.000, mais R$2.000, mais R$3.000. Agora queremos o celular, queremos teu carro. Era esse o negócio. Eles sabiam que a pessoa tinha alguma condição financeira e estava vulnerável. A partir daí sabiam que ali eles podiam, como uma mina, né, de dinheiro, ficar tirando até o último centavo que eles pudessem, sempre com as ameaças em relação a essas pessoas. E certamente o cliente tinha que dar alguma garantia, né, delegado? Que dava todas as informações pessoais, números de telefone, endereço e o patrimônio também. Então eles sabiam aonde que eles podiam chegar, né? O Glauco tem uma pergunta para o senhor. Delegado, boa tarde, parabéns. Eu também estou lhe parabenizando pela operação, mas eu queria saber o seguinte: o senhor tem ideia se foi constituído um patrimônio com esses valores ilegais? Se é possível botar a mão nesse patrimônio? Boa tarde, Glauco. Muito obrigado pela pergunta. A última parte eu não ouvi da pergunta. Como é em relação ao patrimônio? Como é que tu falou? Se eles constituíram patrimônio com esses valores ilegais e se é possível rastrear e pegar esse patrimônio de volta? Tá. Sim, eles conseguiram, segundo as nossas investigações, essa parte ainda está alguma coisa em sigilo, a gente não pode divulgar, eles conseguiram realizar algum patrimônio, né? E o nosso objetivo na segunda etapa vai ser retirar o patrimônio desses criminosos, identificar a cadeia financeira por trás disso e onde esses valores foram parar. E eu quero frisar que não há problema, né? Nós vamos instaurar a investigação de lavagem de dinheiro, já está instaurada na realidade, não há problema em falar isso, porque nós vamos seguir o dinheiro. A marca financeira já está feita. O que vai acontecer agora é que, se, por exemplo, eles mexerem no que fizeram, mais pessoas serão presas, mais pessoas serão envolvidas. Quem fez algum ato ilegal em relação a essa atividade vai ser responsabilizado. Se eles fizerem algum ato a partir de agora, dessa primeira fase da operação, o que acontece é que mais pessoas vão ser responsabilizadas. Sim. Então, o nosso objetivo é buscar esse patrimônio, reaver o maior número de valores possíveis, para depois, claro, com o Judiciário e o Ministério Público, se possível, buscar, inclusive, a devolução para as pessoas que tenham sido lesadas, né, nesse contexto todo dessa investigação. Mas eu friso que são muitas pessoas que, infelizmente, foram lesadas, e ainda bem que 4 vítimas tiveram coragem, né, confiaram também no trabalho da polícia e vieram até a polícia para iniciar essa investigação. Nós temos monitoramentos, mas ainda mais em tempos de pandemia, os golpes pela internet, os golpes também cresceram muito. Então as pessoas têm que denunciar, nós pedimos que as pessoas denunciem, confiem na polícia, que nós vamos agir de forma enérgica como hoje, e esses criminosos que estavam ontem ameaçando de colocar fogo na casa de alguém, hoje estão aqui embaixo, presos, e vão ser responsabilizados. Procure a polícia, ninguém tem que ficar sofrendo na mão de criminosos.
A gente vai mostrar agora, delegado, vou pedir a sua participação para acompanhar com a gente um dos áudios que a gente tem da ameaça feita pelos criminosos. Vamos acompanhar. Vamos pagar meu dinheiro, vou botar fogo na sua casa aqui, tá ouvindo? Vou mandar os piá botar fogo no trabalho, tá até me tirando já. Está me tirando, quer dizer, está me fazendo de bobo? A pergunta que a gente também faz na sequência, delegado, é o seguinte. A pessoa que pegou dinheiro, tomou dinheiro com eles, eu acho que nesse caso aí é importante a gente esclarecer que ela não está cometendo um crime, né? A pessoa que tomou esse dinheiro, porque talvez muita gente esteja com medo agora de que, como ele era um grupo criminoso, tem medo de procurar a polícia, por exemplo. Então, o que o senhor pode falar para essas pessoas que são vítimas e como as pessoas que tinham intenção de pegar dinheiro com eles, como que a pessoa pode se certificar que é uma empresa séria, por exemplo? Então, essas duas questões aí eu queria ver com o senhor. Bem lembrado, André. Te agradeço. Muito importante a tua pergunta e me dá a oportunidade de esclarecer o seguinte. As pessoas não precisam se preocupar e achar, eu peguei dinheiro de um agiota, sou um criminoso, eu vou lá na polícia e vou ser preso. Não, não é isso. Essas pessoas, dentro desse contexto investigativo, são vítimas. Então, elas têm todo o direito e a liberdade de vir na polícia. Além disso, caso elas tenham praticado algum ato criminoso e desejarem também fazer uma denúncia, podem fazer a denúncia de forma anônima e sigilosa. Mas, respondendo objetivamente, aquelas pessoas que pegaram dinheiro, que sofreram isso, podem procurar a polícia, que elas não estão envolvidas nesse contexto criminoso. O criminoso foi quem fez esses atos de extorsão com elas. E a segunda questão, como identificar o local correto para buscar os empréstimos? Esses locais são os locais, de certa forma, ligados ao sistema bancário. Tem que procurar um local autorizado pelo Banco Central, um local com nome na praça, loja física, conhecido, ligado a uma grande empresa. Tem que ser um local, além daquela aparência de legalidade, ou aquela tradição, ou aquele tempo aberto na praça, um local que, se a pessoa tiver dúvida, ela pode, por exemplo, entrar em contato com o Banco Central, pode, por exemplo, entrar em contato com a Polícia Civil, com a sua delegacia mais próxima e perguntar. A tal corretora, a empresa de microcrédito do local X, existe, é lícita? Vai no Procon também, a polícia não vai se preocupar em tentar esclarecer. Pode ir no Procon também? Como? Pode ir no Procon também, por exemplo, fazer pesquisa pela própria... Claro! Tem várias maneiras. Lucas Abate, a última pergunta aí para a gente encerrar, por favor. Delegado, rapidamente, o perfil desses criminosos já estava envolvido em outros atos ilícitos ou é o único crime que eles cometeram até agora? Não, alguns deles, posso te dizer o seguinte nesse momento, alguns deles são extremamente violentos e já cometeram outros crimes. São criminosos com uma certa carreira já no crime e certamente eles faziam, alguns deles, a parte da execução. Como era em algumas situações de máfia. Tem um valor para cobrar e tem aqueles que cobram. Por isso que o nome da operação era Operação Cobrador. Nós tiramos de circulação os principais cobradores, aqueles que agiam na rua tentando espancar as pessoas, proferindo ameaças de morte, de incêndio e assim por diante. Então, vários deles tinham sim antecedentes por outros crimes mais graves, como o tráfico, roubo e assim por diante. Muito bem. Certo. Te agradece então o delegado Mário Souza, que nos atendeu ao vivo aqui para falar sobre essa operação da manhã de hoje, André. Tá certo, obrigado, delegado. Obrigado, Lucas Abate. Muito bem, 12h20. Atenção, agora o nosso assunto é sobre a morte do comandante do Corpo de Bombeiros. Pois foi velado agora de manhã, lá na cidade de Rio Grande, no sul do estado, o corpo do bombeiro que teria sido assassinado pelo enteado. Na verdade, ele confessou, o enteado confessou para a polícia que cometeu o crime. Agora, a pergunta que se faz, por trás deste crime, o que há? Qual foi, de fato, a motivação? O que significava essa disputa pelo patrimônio da família? Porque, em tese, a motivação seria uma casa que pertencia ao padrasto e à mãe do Igor, um rapaz de 25 anos que cometeu o crime. Os detalhes na reportagem do colega Lucas Abate. Comprometimento.
A palavra que acompanhou o tenente Glayton Contreira durante a carreira no Corpo de Bombeiros até o velório em Rio Grande após uma morte trágica. Ficou a saudade, uma coisa inesperada, uma notícia triste, e a gente não jamais imaginar um tipo de coisa acontecer com ele assim. O sujeito é extremamente profissional, né? Uma pessoa que tinha um comportamento militar, né? Abalados, familiares e amigos querem o esclarecimento do assassinato. Afinal de contas, um assassinato foi cometido, né? Uma pessoa de bem foi retirada da vida, foi retirada da sua vida e é necessário que isso seja esclarecido. O tenente Glayton morava nesta casa em Sapiranga com a esposa e o filho de 9 anos. No domingo pela manhã, emprestou o carro para o enteado de 25 anos e pediu uma carona até o local onde caminhava. Desde então, não foi mais visto. O que ele não imaginava é que seria dopado no momento em que entrou no carro. De lá, o enteado transportou o desacordado por cerca de 3 quilômetros até essa região um pouco mais afastada. Agora, por causa da chuva dos últimos dias, o barro impede o acesso ao local do crime. Mas foi em cima daquela lomba que o tenente recebeu as facadas e foi encontrado morto no dia seguinte. Na segunda-feira à tarde, o próprio jovem postou nas redes sociais um pedido de ajuda. Meu pai não é de sumir. Quase 3 horas depois, ele confessava o crime na delegacia de polícia. Confrontado com as contradições que ele apresentava no seu depoimento, ele acabou então por confessar a autoria. Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido a disputa de uma casa entre o padrasto e a mãe. Ô Lucas, o automóvel que era do comandante e tinha sido emprestado para o enteado nesse dia, no domingo de manhã, para ele, enquanto que ele caminhava, o enteado estava com o carro. Aliás, o enteado não morava com eles, parece que morava em outra cidade, talvez até aqui em Porto Alegre. Mas foi feita alguma perícia dentro deste carro, porque no dia do crime, no domingo, o tempo estava seco, já fazia alguns dias que não chovia, e aí o carro pôde ter acesso mais adiante. Diferente da segunda-feira, quando começou a chover, né? Começou a chover bastante. Mas chegou a ser feita alguma perícia dentro desse veículo? André, tudo que está ligado ao crime, tanto o veículo, de repente a própria casa, os locais onde as pessoas passaram, o local do crime, tudo isso é periciado pelo Instituto Geral de Perícias. É uma perícia que eles fazem no local, depois vai ser emitido ainda um laudo, então é algo que demora um prazo aí de mais ou menos 30 dias quando se tem uma certa emergência. Preliminarmente, não se tem ainda nada, nenhuma informação sobre a perícia que foi realizada no carro. Mas, segundo a polícia, o que eles encontraram no local do crime, pela cena do crime, como os policiais costumam dizer, a cena do crime fala bastante sobre o que aconteceu, e o que foi encontrado é que o tenente foi transportado desacordado, naquele caminho todo de mais ou menos 3 quilômetros, e ele foi morto, o local da morte mesmo, foi no local onde o corpo foi encontrado. Até por uma questão do peso, ele era um homem grande, pesado, o enteado era menor, então não teria condições de carregar esse corpo para nenhum outro lugar. Jogou. Mas claro, tudo ainda será periciado em busca primeiro de provas e também para ver se não tem um possível envolvimento de outra pessoa no crime. Agora, a testemunha-chave, que foi uma testemunha, uma pessoa que viu uma movimentação e como era de dia, isso a gente também não tem os detalhes, mas dá para se entender que foi por volta do meio-dia o crime, né, Lucas? Então, as pessoas ali perto foi no início da tarde, mais ou menos. Viram a movimentação. Ele saiu caminhar, então, por volta aí no final da manhã e aí no início da tarde, porque esse ponto da região central de Sapiranga não é longe, né? Aí, 4, 5 quilômetros, mais ou menos. Isso, André. A gente foi na casa da família, onde morava o tenente, a esposa e o filho mais novo, de 9 anos, e a gente fez o trajeto de deslocamento, claro, não preciso, mas pelo GPS, até esse ponto, onde a gente mostrou ali muito barro naquela região. Dá entre 3,5 km, um tempo mais ou menos de 10 minutos. Esse local onde aconteceu o crime, até certo ponto, tem algumas poucas casas. Passando um pouco mais à frente, apenas barro, mato dos dois lados e somente do outro lado, acima daquela lomba que a gente viu nas imagens,
que se tem um loteamento. Então é um local que poucas pessoas passam por ali. E claro, quando se tem uma movimentação estranha, as pessoas acabam percebendo. De repente, na hora não se deram conta que poderia ser alguma situação suspeita, mas depois, sabendo da repercussão, sabendo do desaparecimento, indicaram esse local para a polícia. E a polícia foi até lá, já havia chovido, teve bastante dificuldade, 6 carros atolaram naquela região e encontraram o tenente morto naquele local. Esse é um detalhe importante. O domingo estava de sol e calor, não estava chovendo. E por isso o carro, então, dele teve acesso. Ali é um lugar, uma região que eles retiram terra, né? Eles retiram muita terra dali, não sei bem qual é mas só vai caminhão. Só vai caminhar. Mas é um local de remoção de terras, né? Não é de aterro, ao contrário, é um local onde se retira muita terra dali. E por isso, então, no domingo, ele conseguiu ir até mais adiante por causa do barro que ainda estava seco. E eu fico pensando, André, será que ele já vinha planejando este local também? Porque a morte me parece que é planejada, até a questão do éter, né? Foi retirando... Foi estudada, né? Ele foi desviando de dentro do trabalho dele, né? Inclusive o éter, para poder, então, depois usar para o crime. Agora, ontem foi o Lucas falou, cerca de 2 semanas que ele planejava o crime, né, Lucas? O primeiro desvio de éter do hospital foi há 2 semanas. Isso ele mesmo falou em depoimento à polícia. Então, há pelo menos 2 semanas havia o planejamento do crime. Sobre o local, claro, não dá para saber ainda. Ele pode declarar em algum momento em depoimento se planejava já aquele local, se foi uma situação de ocasião. Mas eu conversei hoje com alguns moradores daquela região, até o ponto onde a gente conseguia chegar, tinha casa. E eu perguntei para eles como é que era a região, se era movimentada, se as pessoas conheciam. E eles disseram não, só quem vem para cá precisou vir algum dia, conhece essa região, porque não é um local que as pessoas passam. Certo. Apenas quem necessita, quem mora no loteamento lá atrás ou quem trabalha naquela região. Então, certamente não foi um local que ele estava passando e decidiu deixar o corpo por lá. Foi algo, em tese, planejado. Planejado, né? Ô, André. Diga. Não, lembrando que o corpo do comandante ele vai ser enterrado hoje à tarde, né? Lá em Rio Grande, no sul do estado. E me tocou muito o fato de saber que o filho de 9 anos está lá presente, claro, desconsolado. É uma cena que a gente nem quer mostrar. É uma situação terrível. Agora a gente está mostrando aí. A gente não gostaria de mostrar, né? Mas, enfim, é uma família destroçada agora com tudo que aconteceu. Ele recebe o apoio da tia. Sabe que a mãe dele, a esposa do comandante, é uma senhora que ela tem menos de 50 anos. Mas ela já teve 2 problemas, 2 AVCs, né? Ela tem dificuldade para caminhar, ela tem um pouco de dificuldade para falar. Então, imagina o drama dessa mulher que vivia com o marido. O processo de separação, pelo que se sabe, as pessoas mais próximas não tinham conhecimento, né, que eles estariam nesse processo de separação, o que até se questiona bastante, as pessoas lá questionam na comunidade, que não conseguem imaginar a casa sendo uma motivação para esse crime, porque ninguém sabia até que eles iam se separar ou estavam em processo de separação. Quer dizer, tem muita coisa ainda a ser investigada pela polícia, na verdade. Todos dizem que o comandante era muito apegado ao filho, o filho de 9 anos, e que sempre tentavam, a relação dele com o enteado era uma relação que ele sempre se procurava, tanto é que nas redes sociais a gente via a família reunida, quer dizer, sempre se tentava uma aproximação, até porque a relação do padrasto com a mãe já há pelo menos 10 anos, né, Lucas? E até esse local que eles estavam morando agora, André, era um local recente, segundo alguns amigos, há cerca de 6 meses, mais ou menos, que ele se mudou para essa casa com a esposa, com o filho de 9 anos. E antes, até então, eles moravam em uma casa funcional do quartel do Corpo de Bombeiros, que ele tinha direito por ser de outra região, então eles moravam dentro do quartel. Todo mundo dizia que era um homem muito reservado, não sabiam de nenhum tipo de problema dele familiar. E também afirmaram que nos últimos anos, com essa situação da mulher que teve problemas de saúde, ele se dedicou muito à família. Deixou muitas vezes de realizar curso do Corpo de Bombeiros, curso para subir de patente, de repente, para cuidar bastante da mulher. E era algo antigo já, pelo menos desde que ela teve o filho, ela já tinha vários problemas de saúde e até mesmo de locomoção. Então, por isso, precisava de uma ajuda praticamente em tempo integral do tenente. E é curioso exatamente isso, porque
O jovem, o Igor, né? Igor, 25 anos, ninguém percebeu nada, absolutamente nada. Pelo contrário, até na PAI, o Iago, ele era chamado de príncipe na PAI de tantas vezes que ele ia, colaborava junto com a mãe, participava. Então é algo que, de fato, estranha muito tudo isso que aconteceu e lamentamos aí a morte do comandante, que vai ser enterrado hoje à tarde, portanto, lá na cidade de Rio Grande, no sul do estado. Obrigado, Lucas. 12h31 e voltamos a falar sobre o caso que aconteceu ontem à tarde em Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra. Para quem não acompanhou, a gente vai repetir, Glauco Paz, o que aconteceu ontem, quando faltava aí 1 minuto para 6 da tarde. O que é que aconteceu? Plena luz do dia, né? Em Vacaria, uma cidade pequena, bom, a gente já comentou que pode acontecer em qualquer lugar, crime passional. Um homem inconformado com o relacionamento da sua ex-esposa com a vítima. E ele veio com esta arma aí, atirou, conforme o delegado falou há pouco, de 5 a 6 vezes e matou esta vítima aí, que foi identificada como Lauri Tomazetti, de 52 anos. Este atirador, esse responsável pelos disparos, ainda não foi encontrado pela polícia, que inclusive pede ajuda quem puder informar, né, a respeito do paradeiro deste homem, do ex-companheiro, então, inconformado com a separação, André. Vamos botar naquela imagem ali anterior, ó, ele se aproximando. Para aí a imagem um pouquinho, gente, ó, volta antes, volta mais um pouquinho. A gente vai ver o momento em que ele leva o tiro, segundo o próprio delegado, deve ter sido na perna ou na coxa, mais em cima. Tanto é que ele sente e olha para trás para ver o que foi, né? Ele chegou a tropeçar, né, Glauco? Eu acho que aí que ele foi ver o atirador, viu, André? Porque ele olha primeiro nessa direção aqui, ó, ele olha para trás dele, né? E aí depois, ó, ele olha para trás e aí depois ele se vira mais quando vem o homem correndo. E aí dá mais pelo menos aí 4 tiros, né? O delegado disse que foram ao menos 5 tiros, né? 5 tiros contra ele. 5 a 6, né? Na verdade, o atirador, ele tem 47 anos de idade e deve ser bem conhecido lá, né? É uma cidade pequena, todo mundo conhece, só que ele está desaparecido, né, André? E ele já deve ter trocado de roupa. Mas alguma pista, até porque essa roupa dele, a camisa cor, chama atenção, alguém deve ter visto o momento de fuga. Porque não se sabe se tinha alguém esperando por ele, não se sabe como ele fugiu. Mas se alguém viu esse homem ontem, logo depois das 6 horas, pode colaborar com a polícia, porque a polícia ainda está atrás dele. Ele que matou o atual namorado da ex-companheira dele. Ou seja, ele estava inconformado com a separação que já tinha acontecido há pelo menos 6 meses. E conforme o delegado nos falou, não é mesmo, Glauco? Ele já estava rondando, ele já estava por perto. Estudando como ia praticar esse ato. E mais uma vez a gente, né, lembra, quem presenciar esse tipo de problema em família até, né, que colabore. Todo mundo tem que meter a colher. Neste caso aí a gente não sabe exatamente, mas o delegado nos disse que ele estava inconformado e já havia tentado algumas coisas antes, ou seja, todo o perigo já estava anunciado. Andava armado, né? Ele estava armado, isso era uma das informações prestadas para a polícia pela ex-companheira dele. Andava armado e, portanto, cometeu esse crime. A polícia procurando esse homem que matou o namorado da ex-companheira na tarde de ontem, em Vacaria, que fica nos Campos de Cima da Serra. Muito bem, 12h e 34 minutos agora e atenção, tragédia na Serra também. Uma família que foi morta dentro de casa. Família que foi velada agora pela manhã, lá em Caxias do Sul. Casal e filho de 4 anos foram encontrados com marcas de tiros e me parece que esta mulher estava grávida, inclusive. Qual é a motivação deste crime? Qual é a motivação deste crime? Nós vamos até Caxias, ao vivo, conversar com o Guilherme Fadanelli, que tem detalhes pra gente, não é mesmo, Guilherme? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, esse é um momento de bastante desafio para a polícia aqui de Caxias do Sul, sabe por quê, André? Outubro está sendo o mês mais violento aqui da cidade. São 18 homicídios e 6 tentativas. 2 das tentativas foram, inclusive, agora de manhã, no bairro 1º de Maio. Antes de nós falar desse caso da família, André, vamos recuperar um pouquinho um caso que ocorreu ontem à noite aqui em Caxias do Sul, de um homicídio no bairro Serrano, que fica no bairro ao lado de onde essa família foi morta. Certo. Lá no bairro Serrano, esse homicídio foi ontem à noite. Um jovem de 19 anos foi morto na pracinha do bairro que fica ao lado de uma escola estadual. Ele não tem antecedentes criminais, mas as características da morte foram 5 tiros no rosto e indicam execução, segundo a polícia. Como eu disse, a poucos quilômetros dali, no bairro Jardim Iracema, essa família, então, foi encontrada morta, André,
na manhã de ontem. A avó da criança de 4 anos foi buscar o neto porque eles iriam viajar. Ao entrar na casa, ela encontrou os 3 corpos de bruço em cima da cama da moradia que fica no porão de uma residência. Os corpos são de Edson Tófolo, de 37 anos, Vanessa Martins dos Santos, de 29, e o filho da Vanessa, Enzo dos Santos de Oliveira, que tinha apenas 4 anos. Quem encontrou os corpos, como eu disse, foi a avó e, de acordo com a polícia, depois que ela foi chamada, o Edson foi atingido por 12 tiros, a Vanessa por 2 e a criança com um tiro no pescoço. Segundo o delegado aqui da Delegacia de Homicídios, com quem eu conversei agora pela manhã, isso se trata, na verdade, uma execução, mas que a mãe e a criança estavam no lugar errado, na hora errada. Porque, segundo o delegado, provavelmente eles, por estarem ali próximos do homem de 37 anos, acabaram sendo atingidos junto com ele. E a mulher, como você disse, André, estava com 6 meses de gravidez. Uma história bem complicada. A gente, não é de hoje que a gente vem falando sobre a criminalidade na Serra. A gente já mostrou aí tráfico de drogas, né? Me parece que o tráfico, porque junto com o tráfico, junto com as drogas, diversos outros crimes estão juntos, não é verdade? E o que se ouve aí da própria polícia? Porque o índice de criminalidade me parece estar bastante alto aí na região de Caxias do Sul, não é mesmo? Exatamente, André. O delegado aqui de homicídios, Ives Trindade, nos disse que realmente a maioria, 80% dos crimes desse mês de outubro, por exemplo, estão relacionados ao tráfico de drogas. Basta a gente lembrar, André, há 2 semanas atrás, aquele caso dos 6 bandidos mortos pela Brigada Militar, bandidos que vieram de fora para confrontar, uma outra quadrilha que atuava na zona norte da cidade. Então, 80%, pelo menos 80% desses crimes estão ligados ao tráfico de drogas. Caxias tem 2 grandes facções atuando aqui na cidade e o delegado nos disse o seguinte, André, que tem uma questão de que essas facções estão eliminando pequenos traficantes que estão tentando interferir nos negócios das grandes facções. Que era o que ia fazer aquele grupo de 6 que teve confronto com a Brigada Militar. Eles eram de Farroupilha, me parece, né? Eles não eram de Caxias, mas estavam indo para Caxias do Sul porque eles já estavam com um objetivo. Eles iam cometer um crime, iam eliminar rivais. Provavelmente de uma facção oposta, né? E aí, então, em Caxias do Sul que houve o confronto, né, Fadanelli? Exatamente. E essa é uma grande dificuldade da polícia, porque vem gente de fora e eles não conseguem identificar quem são esses executores. Tá certo. Obrigado, Fadanelli, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Portanto, a imagem do casal, ela grávida agora, o Fadanelli confirmou, de 6 meses. A menino de 4 anos. Os 3 encontrados mortos, né, em cima da cama de bruços, ele com 12 tiros. A moça com 4, né? Ela com 4 e o menino com 1 tiro. Quer dizer, mais um crime aí na região de Caxias do Sul, bastante preocupante. Muito bem, 12:39. Agora o nosso assunto é volta às aulas, né? Pelo menos para o ensino fundamental nos anos finais, ou seja, de 5º ao 9º ano. A Gabi Lirina está aí pelas ruas da capital gaúcha e tem atualização para a gente. Como é que está a movimentação? Tem retorno ou não tem retorno às aulas, hein, Gabi? Oi, André. Pois é, né? Eu tô aqui em frente à Escola Estadual Duque de Caxias, que fica na Rua Caldwell, no bairro Azenha, em Porto Alegre. Vejam só como é que tá a movimentação aqui na frente. Vou pedir para o Rodrigo mostrar pra gente ao vivo. Muito calma, não tem ninguém, André. Essa é a situação aqui dessa escola. O que aconteceu? Pelo decreto estadual, hoje foi autorizado o retorno dos anos finais do ensino fundamental da rede pública, da rede do Estado. Pois é, só que de acordo com a direção aqui da escola, a escola abriu as portas hoje pela manhã, mas nenhum aluno compareceu. Segundo as informações da direção, os pais seguem bastante receosos com o fato de enviarem seus filhos aqui para a escola. Agora, às 1h30 da tarde, começa o turno da tarde. E aí, então, os professores, funcionários estão com expectativa para ver se os alunos vão comparecer por aqui. Dos 350 alunos, olha só que curioso isso, André, cerca de 50 estudantes não estão tendo acesso ao ensino, às aulas pela internet. O governo do estado cedeu internet para esses alunos, mas é que eles não têm em casa um computador ou então um smartphone, André, para poder
ter os conteúdos online. Então, olha só o que eles me mostraram aqui, ó. Eles estão entregando para os pais, inclusive hoje é dia de entrega, de material didático. Eu vou chegar mais pertinho aqui, pedir para o Rodrigo me ajudar, para mostrar para vocês um pouquinho do que é esse conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, aula de português. Aí depois eu vi que aula de matemática, eu confesso que eu não lembro de nada. Olha aqui, ó, aula de matemática. Depois vou mostrar para vocês aqui, ó, tem aulas de história, ó, imperialismo. Então, esse material aqui está sendo entregue para esses pais que vêm buscar de 15 em 15 dias esses conteúdos, porque esses alunos aqui não têm acesso pela internet. O CEPER Sindicato, que é o Sindicato dos Professores aqui do Rio Grande do Sul, afirma que cerca de 205 escolas em 205 cidades não retornaram às aulas hoje. A Secretaria Estadual da Educação afirma que as aulas precisam ser retomadas hoje, se não forem de forma presencial, mas que continuem de forma remota. Olha só, eu vou entrar lá, vou conversar com a diretora aqui da escola, a Cláudia Lima, que recém chegou. Eu vou pedir para a gente voltar daqui a uns segundinhos, pode ser? Para eu poder fazer o meu deslocamento até lá, para a gente poder conversar com a diretora para saber qual é a realidade. Pode, já sim. sei de antemão que a escola está com todos os equipamentos, os EPIs, por exemplo, álcool gel, termômetros, está tudo disponível, máscaras de proteção. A escola está pronta para ter essa retomada presencial dos alunos. Podemos negociar sim? Vai lá. Me chama em um minutinho, pode ser, André? Em seguidinha. Enquanto isso, o Glauco, cadê o Glauco? Vou conversando com o Glauco, porque algumas escolas ainda não receberam, Glauco, o álcool em gel, as máscaras, enfim. E aí isso o que está sendo feito, né? Paulatinamente está sendo entregue, as escolas estão com recurso para poder fazer algumas compras também. Então, em princípio, por falta de EPI, não deve ser problema, né? Não deve ser motivo para não voltar às aulas. A questão, de fato, é outra. Agora, a gente comenta, né? A aula pela internet pode ser uma alternativa. Olha a dificuldade. Tem gente que não tem smartphone, não tem computador. Eu já fiquei pensando no mimeógrafo. Porque não é a nossa realidade, a realidade da Europa. Nós temos um público muito grande, jovem, que não tem ideia do que seja o mimeógrafo. Que era aquele equipamento, né, que a gente passava, contava com um álcool também, para fazer cópias do conteúdo, tá? O fato é o seguinte, André, essas pessoas, esses alunos vão receber o material impresso ali para estudar em casa, mas vão estudar sozinhos também. Não tem a relação ali, e mesmo online, o aluno tem com o professor. Isso é bem complicado, né? Mas... É um problema que, infelizmente, né, a Secretaria de Educação não conseguiu resolver como gostaria até de ter resolvido, né? Tem uma série de problemas, de impasses, apesar de ter ganho cerca de 4 milhões da Assembleia Legislativa, né? A Assembleia Legislativa repassou para a Secretaria para poder fornecer internet e tal, mas há uma grande dificuldade. Sem dúvida nenhuma. Agora, é um ano atípico, eu entendo isso aí, vai ter que ser recuperado de uma outra forma, também entendo isso. Mas não, olha, não é todo mundo. É complicado, porque a nossa realidade é uma, não dá para pegar como referência a Europa, nunca. Nesse aspecto não dá mesmo. Bom, a Gabi já está pronta aí, Gabi? Tô pronta. André, olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a situação do bebedouro lacrado, né? A gente sabe que o bebedouro aí não pode, as crianças não podem tomar água no bebedouro porque ele é perigoso para a transmissão do novo coronavírus. Vem cá, Rodrigo, vamos caminhando até aqui, que tá a diretora Cláudia, que vai conversar comigo. Vamos entrar nessa sala, pode ser, professora? Com licença. Ó, como é que tá a situação da sala de aula nesse momento, ó, André? Assim que vão ficar as classes, né, prof? Boa tarde, pessoal. As classes a gente está organizando dessa seguinte disposição para que os alunos não fiquem aglomerados, que tenham um distanciamento correto, então ficariam só essas classes. Porque a gente tem mais mobília, daí a sala fica menor ainda, né? E vocês hoje abriram as portas da escola, mas não teve aluno pela manhã? Não. A maioria dos pais tem vindo na escola assinar o termo, né, de responsabilidade, não querem que os filhos retornem, até porque está aumentando de novo os casos, a gente tem acompanhado um pouco a televisão. Eles só vêm para buscar as atividades. Aqueles que não têm, continuam ainda o ensino remoto. Essa escola recebeu toda a condição sanitária, vocês receberam o quê? Estou vendo que a senhora está na mão. Olha aqui, Rodrigo, vamos mostrar aqui, ó. Recebemos o termômetro
Recebemos todos os EPIs, álcool gel, desinfetante, recebemos as máscaras também. O nosso material está todo completo. Professora, qual que é o sentimento de vocês, né, assim, dos professores, dos funcionários? Estão temendo essa retomada presencial? O que vocês estão achando desse exato momento? É que assim, a nossa escola, ela tem também professores já na categoria de risco, né? Temem porque a gente sabe que tem famílias que também já tiveram o Covid e que vêm para a escola pegar as atividades. Então, todos nós corremos risco. A gente não sabe, os jovens estão pegando essa doença e estão passando mal também. Então, a gente teme pela segurança e pela saúde de todos. Vocês reduziram aqui o número de professores, o número de Nós fizemos um plantão. A gente está abrindo a escola, a gente entrega as atividades de 15 em 15 dias. Nós abrimos a escola no dia 5 de outubro, conforme a determinação da mantenedora. Só que nem todos vêm, né? Porque tem medo. Aí alguns entram em contato pelo WhatsApp, daí a gente manda, muitos a gente manda por e-mail também, que não tem condições de se deslocar, até por não ter também passagem para vir. E tem muitos pais que estão desempregados. Com a função da pandemia, fechou muita coisa, né? É um público bem carente. Então a gente vai tentando ajudar da maneira que pode. Mas é difícil. É difícil porque a gente sabe que as crianças querem retornar. Os professores também ficam angustiados porque a gente fica se comunicando e tentando resolver online as atividades com eles, mas é complicado. Obrigada, é muito atípico. Muito obrigada, professora, por ter aberto a escola para a gente. Eu vou voltando com você aí, essa situação. Então, aqui na Escola Estadual Duque de Caxias, André e Glauco, nenhum aluno compareceu até agora. Muito bem, obrigado, Gabrielina e Glauco. Aquela orientação, né? Aquele lembrete para os pais, os alunos que não estão indo na aula, né? Para se proteger também, que se mantenham dentro de casa. Porque o que a gente vê de criança passeando por aí, no shopping, na rua, em grupinho... Não é obrigado a levar na escola, mas não é prudente levar para a rua. Verdade. É isso. Muito bem, 12h e 47 minutos, está na hora da gente falar de... Acertou? Esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Glauco Paza e Jeremias Werneck. Muito bem, hoje tem Inter em campo na Copa do Brasil, lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. E será a pergunta que o Colorado vai com força máxima. Hein, Glauco? Hein, Jeremias? Olha, que pergunta, né, André? Claro que eu não sei. Claro que eu não sei. Até por isso que eu chamei o Jeremias, que é um cara muito mais informado. Ó, gato aí que eu não entendi. Tomara que não seja o gato preto, mas vamos lá. 7 horas da noite, Atlético Goianiense e Internacional. A gente tem Halloween logo ali. Atlético Goianiense e Internacional, 7 da noite. Estreia do Inter na Copa do Brasil e que time vai estar em campo, hein? Moledo não vai estar, que está com problema muscular. Cuesta volta, pode voltar pelo menos ao time. Ele estava suspenso no Campeonato Brasileiro, enfim, na Copa do Brasil é outra história. Jeremias, com que roupa eu vou? Ou melhor, com que time eu vou? Pergunta o torcedor do Inter. Glauco, André, todo mundo que está com a gente. A informação que eu tenho é que o Inter vai usar a maioria dos titulares, ok? Até porque é Copa do Brasil, passando de fase, vem um faz-me rir, vem um dinheiro. Então, pode ser que ele preserve, que o Eduardo Cudê preserve alguns titulares, porque tem o Corinthians no final de semana, né? E o Inter está nessa disputa pela liderança. Mas a informação que eu tenho é que deve a maioria dos titulares, inclusive o Thiago Galhardo, que dispensa apresentações, né? Pois é, rapaz, começar bem pode ser um grande início para o Inter encaminhar a vaga. O Inter tem que pensar assim também, né? Porque jogo vai ter, um atrás do outro, né? Infelizmente ou felizmente. Agora vamos falar de negócios. Jeremias, um vai e outro vem, ou dois vão e outro vem. Que história é essa de Maurício do Cruzeiro no Inter? Ele tem 19 anos, é da seleção sub-20. Esse negócio está encaminhado? Glauco, o que falta para esse negócio fechar? O Potker se acertar com o Cruzeiro. E não é tão simples, porque o Potker ganha bem aqui no Inter. Ele foi contratado quando o Inter estava na Série B, então o Inter teve que fazer uma proposta melhor para convencer ele a vir para cá. Então, o que falta é o Potker se acertar com o Cruzeiro. Acertou lá, vem o Maurício para cá. Maurício é bom jogador, hein? Maurício é bom jogador e pode ficar na vaga do Bosquilha, que é mais um que está lesionado, né? A ver, os próximos dias, detalhes disso tudo. E agora,
O que está acontecendo com camisa 10 do Grêmio? Jeremias, você joga bem, que eu sei. Vai lá, aquece, faz uma preparação especial. Eu acho que você tem lugar lá no time. O André, eu acho que não, porque seria já para os veteranos, tá? Mas, Jeremias, vai lá, o que está acontecendo? O Jean-Pierre está machucado ou está à disposição? Ó, primeiro quer dizer, eu até posso me aquecer e fardar, mas eu não sou camisa 10, tá? Ah. Eu não tenho essa bola toda, não. Não, camisa 10 não. Tá bom. Mas, falando sério, Jean-Pierre não tem lesão, tá? E muito provavelmente vai estar no banco contra o Juventude na Copa do Brasil. Mas a gente fala sobre isso amanhã, pode ser? Pode. Cenas dos próximos capítulos, então. Amanhã tem uma reportagem especial em que a camisa 10 parece que está virando camisa 13 de azar. É isso aí, Jeremias. Grande abraço. Pode voltar lá a fazer aquela sopinha. Tchau, Jeremias. Teu arroz. Até amanhã, te cuida. Vai pela sombra. Muito bem, até já, Glauco. 12h51 minutos. Agora tem um recado, né, da Solução Financeira para vocês. Olá, muito boa tarde para você que sempre nos acompanha. E hoje vamos falar de coisa boa? Já pensou em economizar 70% no financiamento do teu carro? Só a Solução Financeira, que é campeã no assunto de juros abusivos, para te ajudar. Entre em contato agora mesmo, faça já uma análise de graça, pessoal. Agora mesmo faça uma análise de graça e descubra o tanto que você pode economizar no financiamento do teu carro. Tá com aquela sensação de que está pagando muito caro pelo veículo? Tá com um carro na garagem, mas está pagando por 2? A Solução Financeira está do teu lado e pode te ajudar. Entre em contato agora mesmo, número 51 98324 8904. A sua análise vai ser na hora e você já vai saber o tanto que dá para economizar. Já pensou ficar com o carro na garagem e ainda economizar dinheiro? Quem não quer economizar, né, André, nesses tempos difíceis? Então entre em contato agora mesmo. Volte a dormir tranquilo com a Azul da Solução. 51 98324 8904. Manda aquela foto da parcela que está te incomodando. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Tamo junto, André. É isso aí. Nessa dá para confiar. Um abraço a todos vocês. Muito bem, 12h53 minutos. Nosso assunto agora, eleições. Olha só, hoje nós iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Vai ser comandada pelos queridos colegas Glauco e Marcelo Chemalho. Glauco Paza e o Marcelo Chemalho. A transmissão será pelo Facebook. Está ali na tela para vocês, a gente vai colocar o Facebook do SBT, facebook.com/SBTRS Oficial. É claro que você não vai perder a partir das 2 horas da tarde. Está ali, ó. facebook.com/SBTRS Oficial a partir das 2 horas da tarde. Gente, atenção para essa imagem aqui. Para quem gosta de cãozinho, vai ficar emocionado. Uma cachorrinha, ela foi recuperada pela polícia. Ela tinha sido levada durante um assalto. Imagina só o desespero, o coração dos cuidadores dessa cachorrinha. Agora, prestem atenção na reação da mulher ao encontrar o bichinho de estimação. Prestem atenção na emoção dela. É de emocionar a todos. Imagine o desespero, levada num assalto. O que passa pela cabeça, né, de uma cuidadora? A gente vai ver em seguida. Ai, que bonitinha. Olha quem é, Antônia. Ai, como ela é. Olha o pai. Esse aqui é o primeiro pai dela, né? Porque o pai deu pra mãe, né? Agradece os amigos da polícia aqui de Porto Alegre, de Alvorada, que esses que são os caras, né, Antônia? Obrigada. Eu não sei o que dizer, sabe? Vamos ver de novo, porque olha que bonito encontro. Dá pra gente colocar ali, desde o início, imagine, foi levada num assalto. Só quem tem um cãozinho sabe o quanto que esses cães são importantes, né, para as pessoas, o convívio. É uma pessoa da família. E olha a emoção. Vamos botar de novo para o pessoal ver aí. Olha a emoção. O choro que brota dela, né, a felicidade. Olha aí.
Ai, que Antônia! Antônia! Olha o rabinho, o rabinho da cachorrinha. Viu o rabinho? Que coisa mais sincera que isso, não tem, né? Poxa. Eu vou te dizer, André, não é emoção, é emocão. Eu vou aproveitar que já tem na frase o aí, encontro. É um encontro de alívio, na verdade. Pois é, essa história aconteceu assim, ó, dessa forma, André. Esta proprietária, tutora, né, deste cuidadora. Cãozinho, ela teve o carro roubado na segunda-feira e começou a ser extorquida. Olha só, acontece em tudo que é canto, de todas as formas. Os criminosos pediram R$10 mil para devolver a cachorrinha, essa aí da raça Shih Tzu. A tutora foi procurar imediatamente a polícia e eles investigaram e descobriram que o veículo estava em Alvorada. No local, 2 adolescentes foram apreendidos e 2 homens foram presos em flagrante por corrupção de menores. Ou seja, eles haviam organizado, orquestrado tudo e colocado menores no meio da jogada. O carro não foi encontrado. Mas a boa notícia é que o cãozinho tá aí, ó. Como é que é o nome do cãozinho, hein? A gente sabe, a gente tem o nome dela. Eu gostei dessa do coraçãozinho. Eu gostei. Vamos pedir vamos pedir o coraçãozinho? Vamos pedir o coraçãozinho de novo? Para celebrar, a gente mostrou dias atrás daquela cachorrinha no dia da criança que foi morta, né? Dentro de um mercado, não é verdade? Uma notícia triste. Agora a gente mostra aí o reencontro. Tá aí, vamos pedir coraçãozinho então pro reencontro? Coraçãozinho, olha aí, ó. Não, mas é o cão-oração. A gente não para de falar bobagem. É que realmente é um assunto que, olha, não é... Todo mundo que tem um pet, um animalzinho, sabe a importância que tem para a família, como o André falou, né? É uma relação, um laço muito forte. É claro que tem a questão humana, né? Que a gente não pode ver uma criança também sendo abandonada, mas um cão faz toda a diferença para uma família, né, André? E lembrando, né, Glauco, que agora no final de setembro, né, a Presidência da República sancionou a lei aumentando a pena para quem maltratar animais. E vejam só, agora pode ir de 3 a 5 anos, né, de reclusão. Agora, vejam só o que as pessoas são capazes de fazer para mexer com o coração dos outros, né? Esses criminosos fizeram isso. R$10 mil, André. Queriam extorquir, chantagear, tocar no coração. Menos mal que parece que o bichinho não foi maltratado, tá? Tá entregue aí são e salvo, vestido, inclusive, tá de roupa, né? O rabinho. Não tá nu. Ó o rabinho. E feliz da vida pelo reencontro. Como é que era ouvindo aqui, Lili? O Cata Necessidades, é isso? Catacaca, não sabia que tinha isso. Eu também não. Esse acessório. Essa aula eu perdi. Mas olha aí, que bom esse reencontro, portanto, a gente mostrando. A polícia também faz isso, parabéns. Verdade. E cadê o coraçãozinho? Põe o coraçãozinho aí. Põe o coraçãozinho aí. Gente, nós vamos encerrando com essa imagem desse reencontro e agradecendo a audiência e a companhia. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. A gente volta amanhã às 11h40. Obrigado pela audiência. Um beijo muito grande em todos. Nós ficamos por aqui com essa bonita imagem aí deste reencontro da cachorrinha. Até amanhã. Que tinha sido aí levada quando roubaram o carro e depois chantagearam para devolver. E a polícia foi lá e conseguiu resgatar a cachorrinha. Tchau para todos. Tchau.